Em Mateus 26, de 26 a 28, Jesus envia 2 de seus discípulos para prepararem a Páscoa. A Páscoa é a celebração do povo libertado, o povo chamado por Deus e escravizado, mas que encontrou libertação através da obediência. Creram que o sangue colocado nas ombreiras das portas era eficaz para aniquilar seu inimigo e suficiente para resgatá-los do cativeiro. Jesus é aquele que chama a libertação do pecado e da morte, o que oferece o seu sangue e nos guia para a vida eterna. Se crermos, seremos libertados. Em 1 Coríntios 11, de 23 a 25 é dito: Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem este pão e beberem deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Este é o pacto de Deus com cada um de nós, intransferível e irrevogável, garantido pela sua palavra. Jesus mesmo é o pão vivo que desceu do céu. Quem de Jesus se alimenta, por ele viverá. Quem o recebe é adicionado à massa, torna-se uma unidade, parte do milagre da multiplicação desse pão, que hoje são muitos alimentando a outros. Jesus também é o vinho novo, multiplicado nas bodas de Caná. A única alegria consistente, a verdade em si mesmo. Quem o recebe tem alegria que envolve a si e a outros. A festa do pão e do vinho não se baseia em mérito humano, mas na eficácia do sangue do Cordeiro, derramado na cruz em favor da humanidade. Exatamente como no episódio da Páscoa, registrado em Êxodo 12, que diz: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. É o sangue de Jesus que nos justifica diante de Deus. Não importava que tipo de gente estava ali dentro daquelas casas, para Deus o sangue era suficiente. Quando celebramos a festa do pão e do vinho, ou a ceia do Senhor, como também é conhecida, proclamamos a vitória de Jesus sobre a morte e sobre o inimigo de Deus, segundo 1 Coríntios 15, 55. Também anunciamos o amor e a graça de Deus, que morreu a nossa morte, segundo Hebreus 8:3. Celebramos sua presença no meio dos regenerados. Renovamos a contínua comunhão com Ele. Declaramos que podemos comer dele, ingeri-lo para dentro de nós e nos tornarmos um com Ele. Também exibimos a unidade da igreja, muitos membros, mas um só corpo, segundo 1 Coríntios 10, 16 a 17. Além disso, em 1 Coríntios 5, 7, Paulo adverte que devemos nos livrar do fermento velho, para que sejamos nova massa, sem fermento, como realmente são os que estão em Cristo. Pois para isso o Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. É necessário receber Jesus para participar dessa refeição sagrada. Em João 6, de 53 a 57, Jesus disse: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terá vida em si mesmo. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive em mim me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por mim. Portanto, o pão e o vinho são símbolos tornados realidade para quem crê em Jesus e espera a sua volta. A presença de Jesus como cabeça nessa festa é suficiente para percebermos que somos os muitos membros do seu corpo. Reconhecemos e expressamos assim, de maneira profunda e exata, a realidade que nós nos pertencemos a Ele e uns aos outros. Jesus vive, Ele ressuscitou.